E aí, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Nós vamos abrir o capô para dar uma espiada na máquina complexa que faz um governo funcionar. A ideia é entender quais são as peças, as ferramentas que fazem uma gestão dar certo ou terrivelmente errado. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que alguns governos decolam e outros simplesmente não saem do lugar? A resposta, olha, está em 3 conceitos que são tipo a espinha dorsal de qualquer governo. E garanto uma coisa, depois que a gente passar por eles, a maneira de enxergar a política nunca mais vai ser a mesma. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai separar o que é ter poder e o que é ter habilidade. Depois, vamos falar sobre como se presta contas. Na sequência, a gente junta tudo isso para ver como funciona esse ecossistema. E para fechar, claro, vamos ver como a tecnologia entra nessa história toda. Ok, vamos lá. O nosso primeiro ponto aqui é fundamental. É sobre entender a diferença entre ter, digamos, a licença para governar e ter a competência para fazer isso direito. Vamos pensar na governabilidade como o alicerce de uma casa. É a base de tudo. É ter o apoio político, sabe? A legitimidade que vem do voto, o suporte da sociedade para poder dizer, ok, a gente tem o sinal verde para estar no comando. É basicamente a autorização para começar o trabalho. Certo. Se a governabilidade é o alicerce, a governança é a construção em si. Não adianta nada ter o terreno e a licença se não souber levantar as paredes, né? Governança é a habilidade, a capacidade técnica de pegar as promessas de campanha e transformar em coisa real, em políticas que funcionam e chegam na ponta para a população. Para ficar ainda mais claro, pensa num maestro. Ele precisa que o público confie nele, que compre o ingresso, certo? Isso é governabilidade, o apoio. Mas e se ele não souber ler partitura ou reger a orquestra? Vai ser um caos total. Essa habilidade de fazer a música acontecer de forma afinada, isso é a governança. Ou seja, um governo pode até ser super popular, mas se não tiver competência técnica, a orquestra não toca. Beleza, então já temos duas peças, poder e habilidade. Mas como a gente garante que isso tudo vai ser usado para o bem comum, de forma responsável? É aí que entra a nossa terceira peça-chave, um conceito super importante. Accountability. Essa palavrinha em inglês é difícil de traduzir com uma palavra só, porque é mais do que só responsabilidade. É tipo um sistema de segurança. É o que obriga quem está no poder a prestar contas, a não agir como se fosse dono de tudo. É a obrigação de ser transparente, de explicar o porquê das decisões e, claro, de arcar com as consequências se algo der errado. E essa ideia de accountability funciona sobre um tripé. Pensa num banquinho de 3 pernas. Se faltar uma, ele cai. A primeira perna é a informação. Tudo tem que ser transparente. A segunda é a justificativa. Os governantes têm que explicar suas ações. E a terceira é a sanção, ou seja, punição quando as coisas são feitas de forma errada. Sem essas 3 pernas juntas, a tal da prestação de contas fica capenga, não funciona. E essa cobrança não vem de um lugar só não, ela vem de todo lado. Tem a cobrança vertical, que vem de baixo para cima, que somos nós, o povo, cobrando pelo voto. Tem a horizontal, que é fiscalização entre os próprios poderes, um de olho no outro, sabe? O famoso sistema de freios e contrapesos. E tem também a cobrança societal, que vem pelos lados, a imprensa, as ONGs, a sociedade civil organizada. É todo mundo de olho. Bom, até agora a gente viu as peças do quebra-cabeça separadas. Agora é a hora de juntar tudo e ver a imagem completa. Porque poder, habilidade e responsabilidade não são coisas que andam sozinhas. Pelo contrário, elas precisam funcionar em uma sintonia muito fina. Pensa nisso de verdade como um ecossistema, tipo uma floresta. Quando todos os elementos, governabilidade, governança e accountability, estão em equilíbrio, o sistema é saudável, a floresta cresce. Mas se um desses elementos entra em desequilíbrio, aí todo o sistema adoece junto. Olha só como o desequilíbrio é perigoso. Se tem muita governabilidade, ou seja, muito apoio popular, mas pouca governança, pouca capacidade de entregar, o que acontece? Um governo que é popular, mas não resolve nada. E o contrário, muita eficiência, mas sem accountability, sem transparência, aí o risco é de um governo autoritário ou corrupto. Agora, o pior dos mundos, sem apoio e sem capacidade, aí o governo simplesmente não funciona, está paralisado. O pulo do gato é mesmo o equilíbrio. E para esse ecossistema não desandar, precisa ter regra do jogo, né? Regras bem claras. Esse mapa mental aqui mostra um monte de princípios, mas a gente olhar bem, todos eles giram em torno de algumas ideias-chave.
Transparência, justiça, equidade. São essas as regras que garantem que o jogo seja justo para todo mundo e não só para alguns. Muito bem. Agora vamos colocar um ingrediente novo e super poderoso nessa receita: a tecnologia. Como é que essa revolução digital toda está mudando a forma de governar? É aqui que entra o tal do e-gov, ou governo eletrônico. De forma bem simples, é o governo usando as ferramentas digitais para melhorar os serviços, para ser mais ágil e mais acessível. É levar o serviço público para a palma da mão das pessoas. E essa digitalização rola em várias direções, tá? Tem do governo para o cidadão, que é quando a gente consegue tirar um documento online, por exemplo. Tem do governo para empresas, para facilitar a vida de quem quer empreender com menos burocracia. E tem também de governo para governo, que é para a comunicação interna ser mais rápida e eficiente. E aqui está o ponto mais interessante, a grande virada de chave. A tecnologia é uma faca de dois gumes, no bom sentido. De um lado, ela pode turbinar a governança, deixar tudo mais eficiente. Do outro, ela pode fortalecer e muito a accountability, já que fica mais fácil acessar informações e fiscalizar. Ou seja, é uma ferramenta que pode melhorar a máquina do governo e, ao mesmo tempo, dar mais controle para a gente sobre essa máquina. Bom, estamos chegando ao final da nossa conversa. E agora vem a pergunta que realmente importa. E daí? Por que saber tudo isso faz alguma diferença no dia a dia? É porque essa é a mensagem principal. Saber o que é governabilidade, governança e accountability não é só teoria de livro. É ter ferramenta, é ter poder. Essas palavras deixam de ser um techniquez chato e viram uma espécie de óculos, uma lente para a gente conseguir enxergar, analisar. E o mais importante, cobrar qualquer governo. Então, para fechar, fica aqui um pequeno guia de bolso, um checklist prático. Na hora de avaliar um governo, qualquer um, é só se fazer 3 perguntas. Primeira, ele tem legitimidade? Tem apoio para governar? Isso é governabilidade. Segunda, ele consegue entregar o que promete? Ele é competente? Isso é governança. E terceira, ele é transparente, ele presta contas. Isso é accountability. Com essas 3 perguntas, a nossa análise fica muito mais completa. E para a gente terminar de verdade, eu deixo uma provocação no ar. Com toda essa tecnologia, com o avanço do governo digital, será que estamos usando essas ferramentas para criar uma cidadania mais inteligente, mais participativa? Ou será que a tecnologia está servindo só para criar governos mais inteligentes, mais eficientes, para eles mesmos? A resposta que dermos a essa pergunta como sociedade vai dizer muito sobre o futuro da nossa democracia.